Ô, Pancera, se eu estiver falando baixo, você me avisa, tá? Tá, não, tá bom, tá ouvindo bem. Boa noite aos amigos, às amigas, a todos e todas que nos acompanham. Mais uma edição do nosso programa ICTP.br e a Semana no Congresso. Hoje, com honrosa presença aqui do deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro. Excelente político, um grande lutador das causas aí da educação, da ciência, mas também um amigo que a gente conhece já há muitos anos. Foi deputado estadual aqui no Rio de Janeiro. E representando o Comitê Executivo do ICTP, nós temos o Rafael Pontes, que fala aqui pela Consect, né, lá do Amapá. Está vendo aí o nosso Mário Neto Borges, foi presidente do CNPq, lá da UFMG, lá de Minas Gerais. O ICTP.br é uma iniciativa, uma coalizão, Molon, que reúne algumas das mais importantes entidades nacionais da área de ciência e tecnologia, né? Ela é composta pela Academia Brasileira de Ciências, a ABC, pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES, o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, o CONFAP, o Conselho Nacional das Instituições de Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, o CONIF, que representa os reitores dos institutos federais, o Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica, o CONFIES, o Conselho Nacional de Secretários para Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação, CONSECT, hoje representado aqui pelo Rafael Pontes, o Instituto Brasileiro de Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis, o IBCIS, e o SBPC, né, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Esse nosso bate-papo aqui, sempre a ideia é botar um pouquinho de ciência com política, conversar com alguns parlamentares que têm uma atuação focada ou projetos específicos na área de ciência e tecnologia ou da educação, né? Que é uma forma da gente também ir criando uma memória desse processo todo do parlamento da ciência, né? E, ao mesmo tempo, a gente socializar algumas questões que acontecem, alguns debates, alguns projetos que tramitam lá no Congresso. Obviamente, eu vou passar a palavra para o Rafael Pontes, para ele dar a boa noite em nome do Comitê Executivo da ICTP, depois a gente já passa para o deputado, mas antes eu quero colocar algumas questões aí sobre, que são de nosso interesse, do interesse da ciência brasileira, lá na Câmara. Rafael, a palavra está contigo. Opa, está corrigindo o áudio aqui. Boa noite a todos, né? Um prazer aí, novamente estar participando dessa live semanal aí junto com o Celso, com o ICTP, né, e todos que discutem, a liderança que discutem ciência e tecnologia no país. E é uma honra para a gente receber o Alessandro Molon, né? Eu estava comentando com ele aqui há pouco que é um cara que eu tenho uma admiração, acompanho o trabalho dele aqui da Amapá mesmo, Molon. Você tem uma liderança forte que reflete não só aí no seu estado, mas também em outros estados aqui. No Amapá não é diferente. E a gente agradece, em nome do Conselho de Secretário de Ciência e Tecnologia, o seu apoio, né, em abraçar essa causa, de submeter requerimento, de nos ajudar aí no parlamento, para que a gente possa destravar não só a questão orçamentária, mas política pública que faça desse instrumento de ciência e tecnologia um instrumento de desenvolvimento para o país, para que a gente possa desenvolver ciência, popularizar conhecimento, transformar a realidade dos nossos municípios, dos nossos estados, e, com isso, oportunizar aos jovens, né, a sociedade em geral, mas oportunidade de crescimento, de desenvolvimento de emprego, de renda. E, em momento de eleição, aí também é poder te ouvir, né, para que isso seja uma pauta, né, para os nossos vereadores, uma pauta para os nossos prefeitos, porque, na verdade, a ciência e tecnologia acontece nas cidades. E essa pauta precisa acontecer aí, precisa fazer parte do plano de governo dos nossos prefeitos. A gente tem falado muito de cidades inteligentes, né, de soluções inteligentes para que a gente possa melhorar a vida da população. Então, saber que você é mais um parceiro da ciência e tecnologia no Congresso, né, nos engrandece e tenho certeza que é um parceiro que vai nos ajudar bastante nessa pauta aí junto ao parlamento. Muito obrigado, Rafael. Eu queria agradecer a você. Desculpe, Celso, eu acabei pegando a palavra aqui só para te agradecer. Quer dizer, primeiro, Celso, é um prazer reencontrá-lo.
Eu respeito muito a sua atuação também. Tivemos o prazer de conviver na Câmara dos Deputados. Você sempre é um defensor da ciência e tecnologia, e o ICTP.br e essa live são alguns exemplos de que você não abandonou essa luta, independente de onde esteja, né? Quer dizer, não depende muito de qual é o lugar em que a gente está, o que importa é o que a gente quer fazer, o que a gente faz com o tempo da gente, com a energia da gente, com a vida da gente. E você continua dedicando a sua à ciência e tecnologia. Então, quero te cumprimentar por isso, quero agradecer as suas palavras e agradecer as palavras do Rafael também. Dizer que eu tenho um carinho muito grande pelo Amapá, eu estive aí recentemente, fiquei encantado com esse estado lindo, né? E com vontade de voltar. E peço que você aproveite e transmita o meu abraço para o senador Capiberibe, para o Randolph, para muitos amigos meus que estão por aí, que você conhece, com quem você tem contato. Você falava que o Randolph é seu vizinho, então dê um abraço nele por mim. Quero muito bem ao Randolph, que é um grande senador também. Celso, a gente ficou de conversar. Eu queria agradecer a todo mundo que está acompanhando aqui, mandando mensagem, né? O Mário acabou de mandar os parabéns aí pelo nosso requerimento de urgência, né, do PLP 135. Né? Essa que foi até a razão de você propor essa live. Eu queria falar rapidamente disso. É um projeto de lei complementar, de autoria do senador Isalci, veio do Senado Federal em agosto, e no dia 10 passado a gente apresentou um requerimento de urgência para que ele seja logo votado pela Câmara. Ele transforma o FNDCT em fundo contábil e financeiro, deixando de ser apenas contábil, proíbe o contingenciamento dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, permite que o excedente de recursos de um ano que não tenha utilizado todos os recursos fique para o ano seguinte, né? E altera, para esse fim, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a própria lei do FNDCT. Então, é uma medida simples, mas que nesse contexto de contingenciamento de recursos, de perseguição às universidades, de esvaziamento das instituições científicas e até mesmo de negação da ciência, porque até isso, infelizmente, nós estamos vendo hoje em dia, e eu acho que é uma medida muito importante para salvar esses recursos e garantir que eles cheguem à ciência e tecnologia. A ciência e tecnologia no Brasil vem sofrendo por várias razões. Ela vem recebendo pouco, e o pouco que ela recebe de forma irregular, inconstante. Então, não há nem quantidade suficiente, nem um mínimo de regularidade. Há outros problemas também, que não são tema da gente aqui hoje. A gente poderia falar deles numa outra ocasião. Como até mesmo a forma desses recursos serem disponibilizados. Me parece que aqui a gente tem um problema também. Em modelos mais ofertistas do que de demanda, né? Então, investimentos pulverizados, políticas ofertistas, instabilidade dos gastos governamentais e uma governança inadequada e mal utilizada no setor. Tudo isso são problemas que a gente tem que enfrentar. Agora, isso tudo agravado nesse momento por uma negação da ciência. A ciência passou a ser um problema para o governo. Por quê? Porque o satélite do INPE mostra que o desmatamento cresceu. E o INPE não tem como dizer que ele não cresceu. Ele tem que dizer que ele cresceu. Os institutos de pesquisa não têm como dizer que o agrotóxico não causa câncer, se ele causa. Então, são verdades inconvenientes que a ciência traz. E um governo que age contra a realidade não tem como não ver a ciência como adversária. Infelizmente, é uma tristeza, é um retrocesso, eu não digo de décadas, eu digo de séculos, mas que nós temos que enfrentar. Então, esse é uma das formas, um dos pontos, uma das iniciativas para a gente enfrentar isso garantir que os recursos do FNDCT
sejam aplicados e não contingenciados e não usados para outra finalidade. Deputado, o seu requerimento de número 2354, ele foi assinado por um conjunto de líderes, né, que representam suas bancadas, né? Então, assinaram, além da sua assinatura representando o PSB, uma bancada de 31 deputados, o deputado Arthur Lira, que representa um conjunto de partidos, né, 155 deputados, o deputado Enio Verri, do PT, líder do PT, 53 deputados, o deputado Ronei Queiroz, líder do PDT, 28 deputados, e aí tiveram duas assinaturas não divergentes, né, que o do deputado Alan Henrique, pelo DEM, e do deputado Gilberto Abramo, pelo Republicanos, né? De qualquer maneira, era necessário 257 assinaturas para tramitar, para ir para o plenário para votação, e válidas 267 assinaturas. Se computarmos o apoio já desses dois partidos, que não foi computada a assinatura, estão falando em 329 deputados já, né? Ou seja, é um peso muito grande, é quórum para aprovar uma emenda parlamentar, né? Uma emenda constitucional, né? Ou seja, essa ideia, eu acho que essa sua iniciativa, para a gente é muito importante, a gente chama, assim, o FNDCT do Fundeb da ciência, né? Porque ele tem a mesma relevância, né? Vamos dizer assim, né? Porque ele torna, na medida que isso acontecer, transformar ele em fundo financeiro, ele passa a dar uma autonomia para o setor, né? Não resolve tudo, mas é um volume de recursos que permite funcionar regularmente o setor, né? Estamos falando no ano que vem 7 bilhões de reais, né? Dos quais o governo está prevendo contingenciamento de 90%, né? Uma coisa absurda, assim. Então, realmente é muito dinheiro, né? E qual é a vantagem da transformação dele em fundo financeiro? É que, quando transforma em fundo financeiro, esse recurso vai para uma conta bancária e mesmo que naquele ano tenha aprovado o projeto, mas não tenha feito desembolso, esse dinheiro permanece lá. Ele não vai voltar para o Tesouro Nacional e virar ali dinheiro para pagar dívida pública, por exemplo, né? Para abater dívida de banco. Então, esse é um grande... Então, para a gente, a aprovação do PLP 135 é determinante. E eu queria, assim, ouvir as suas palavras. Qual a sua avaliação? Como é que está essa questão dessa tramitação aí, lá dentro da Câmara? Ele veio com uma força grande do Senado e, pelo fato de ser um projeto que não se caracteriza como um projeto de oposição ao governo, não é um projeto para defender o uso dos recursos para a ciência e tecnologia, quer dizer, não é um projeto de governo ou de oposição, é um projeto estruturante de Estado, né? Mudança de uma política pública para garantir ciência e tecnologia. E isso se reflete também no apoiamento, né, desses líderes todos que assinaram, como você muito bem lembrou. Então, eu tenho para mim que a gente tem grande chance de aprová-lo logo, né, na retomada dos trabalhos da Câmara, daqui uma semana ou duas, assim, eu acho que a gente pode conseguir colocá-lo em pauta e vê-lo passar com alguma facilidade. Verificaremos se haverá veto. Se houver veto, ainda assim, eu acho que temos chance de derrubar o veto, porque se trata de um projeto que unifica, que junta, né? Que não divide a casa, que unifica a casa. Né? E você, como ex-deputado, né, e alguém que participou e viu como é a Câmara, sabe que esse tipo de matéria, quando ele consegue criar essa força, ele tem muita chance de passar e de virar lei. Realmente tem projetos que eles embalam, né, Ivan? Rafael, você quer fazer algum comentário, Rafael? Acrescentar, né, que, assim, todo o contexto que a gente está vivendo, quando você tem um corte, por exemplo, no Fundo Nacional, ele não impacta só em investimento de ordem nacional, ele impacta diretamente os estados, os municípios. Existem fundos que são atrelados ao Fundo Nacional, o Fundo da Amazônia, né, o Fundo Nordeste. Então, tem uma série de investimentos que tem um regramento regionalizado que também acaba inviabilizando o desenvolvimento de regiões que têm mais dificuldade de acesso. Por exemplo, hoje você tem um Fundo da Amazônia que praticamente não existe, né, que a gente não consegue liberar recursos, e com isso a gente acaba dependendo de editais universais, que também é desigual. Como é que você vai ter uma universidade pequena, como a Universidade do Amapá, de Roraima, de Rondônia, competindo
né, diante das mesmas métricas que você vai competir com a Universidade do Sul e do Sudeste. Então, a inviabilidade de recursos do FNDCT também desequilibra o desenvolvimento do país nas suas regiões mais distantes. Então, é importante demais aí essa luta, Molon, que a gente puder aqui entre os estados levar para nossas bancadas estaduais, né, discutir com as lideranças estaduais. A gente tem feito isso, cara secretário, pautado isso, junto com outros órgãos, além do CONSECT, CONFAP, né, pautado as nossas bancadas, para que, junto com vocês aí, possam dar mais celeridade a esse processo. Você falou muito bem, Rafael, do Fundo Amazônia. Você vê como está difícil a situação da gente no Brasil. Nós tivemos que entrar no Supremo, vários partidos, para que o Fundo Amazônia possa funcionar. Na segunda-feira, vai ter uma audiência pública no Supremo e eu vou participar, fazendo a sustentação, né, a participação lá na audiência pública como representante do meu partido, o PSB, numa ação sobre o Fundo Clima, que é outro fundo que também o governo não está querendo usar. Então, nós vamos ter que... Fomos ao Supremo para usar esses fundos. Então, o governo está prendendo dinheiro de fundos que nada tem a ver com o pagamento da dívida pública, assim por diante, como disse bem o Celso, e está precisando ser necessária a justiça para resolver isso. Nesse caso do FNDCT, a iniciativa legislativa pode solucionar esse problema. Por isso que eu acho que é muito importante a aprovação do meu requerimento de urgência para votar logo o PLP 135 no plenário da Câmara. E queria só acrescentar, Celso, uma coisa que a quem está nos ouvindo aí, porque às vezes a gente fica discutindo por que lutar por um fundo, né? E aí, qual a importância, como você citou a referência ao Fundeb, mas lembrar que educação, ciência e tecnologia são políticas públicas que precisam ser perenes. A ciência, né, os laboratórios, pesquisas precisam de continuidade de investimentos, porque a ruptura de investimentos em laboratórios, em pesquisas, pode acabar colocando, acabando com projetos, né, com transferência de tecnologia, com viabilidade de ideias e negócios, e aí você não tem como resgatar muito do que é feito de pesquisa nos laboratórios no país, em parceria com outros países. Então, a inviabilidade de recursos pode colocar em atraso o que é desenvolvido de tão importante aqui no país. E o Brasil é referência em diversas áreas, né? A gente é uma das lideranças mundiais em saúde, né? Já mostramos isso daí com vários casos de impacto da ciência brasileira na saúde mundial, né? É referência em biofármacos, é referência na biodiversidade. Então, na hora que você descontinua um processo de investimento, que é o que vem acontecendo, o Celso tem uns dados aí que assustam, né? O quanto que a gente deixou de investir, de quanto que deixou de liberar do fundo durante a última década. Então, você acaba inviabilizando o desenvolvimento da ciência, né, dentro das universidades, centros de pesquisa. É muito complicado manter a ciência brasileira assim. Nós Rafael, estamos falando... Você lembra bem? Desculpa, Celso. Não, claro. Não, eu ia dizer o seguinte, Rafael, você lembra muito bem. Primeiro, você para formar times de pesquisadores, para estruturar a pesquisa, não é um estalo de dedos. E aqui é importante lembrar que construir é difícil e demorado. Destruir é rápido. Então, o governo, se continuar atacando do jeito que está atacando a ciência, vai conseguir, infelizmente, destruir muita coisa. Isso é muito grave. E vou acrescentar um ponto a essa observação. Essa pandemia deixou evidente a importância da ciência e tecnologia. Você falava agora há pouco de biofármacos, né? A gente tem aqui no Rio a Fiocruz, por exemplo. O governo, em vez de entender que não há futuro para a economia brasileira sem a incorporação de ciência e tecnologia como um dos seus elementos centrais, ataca a ciência e tecnologia. Até para a área que o governo diz mais prezar, que é o setor agropecuário, o setor agropecuário brasileiro hoje só é o que é graças à Embrapa. E há muitas pesquisas que foram feitas no Brasil. Então, a ciência e tecnologia está em tudo. Mas é um governo negacionista, é um atraso para o país, é um desafio grande. Desculpa, Celso. Não, eu queria, Molon, algumas pessoas entraram, eu respondi ao Gargione. Gargione, o problema, assim, já tem uma maioria conformada para votar, o GT, que trabalha aconselhando e fazendo análise
o deputado Rodrigo Maia esteve conosco semana passada, você assistiu o debate, né? Há um ambiente bom para aprovar, agora tem que pautar e botar em votação, que não é uma tarefa fácil, porque você tem um conjunto de ações, tem medidas provisórias trancando pauta, né? Então, esse é um processo que demora, mas a força que esse projeto adquiriu, eu acredito que ele leva a mesma aprovação. Nós já, no comitê executivo, Molon, e a gente sabe que também que a CNI, a MEI, as organizações empresariais de inovação, também estão apoiando a aprovação. Semana que vem nós faremos uma reunião, a gente reúne mais de 20 entidades na área de ciência e tecnologia, é o chamado Fórum FNDCT. A gente vai fazer reunião semana que vem para tirar um manifesto unificado. Já mandamos um manifesto de diversas entidades para todas as lideranças partidárias, né? E vamos enviar novamente mais, acredito que a gente chega aí a ter mais de 60 assinaturas de sociedades científicas e associações, etc., para mandar olha aí o pessoal gremista aí, né? Para mandar para as lideranças partidárias. Agora, Molon, você tem que sair, tem um compromisso logo mais. Eu queria o seguinte, que você falasse um pouquinho da questão orçamentária, né? Que o corte é muito duro, né? A previsão do que vem, daquilo que já era insuficiente, por exemplo, para as universidades, estão tirando 18%. CNPq, Mário Neto Borges está aí, foi presidente do CNPq, sabe das dificuldades que aquilo. Por esse ano, o CNPq teve uma verba suficiente para pagar as bolsas, mas não teve recurso para novos editais, muito pouca coisa para investimento e tal. Para o ano que vem, o CNPq terá 70 milhões a menos a previsão de orçamento. Então, significa que ele não fecha o ano, se for aprovado tal como se encontra. Da mesma forma, a CAPES. A CAPES, a queda dos recursos para a Bolsa, o orçamento geral da CAPES cai de 4,2 bilhões para 3,9, para 2,9. Ela já é impossível. Mas de bolsas também a queda é enorme, né? Então, se diz o seguinte, é um desmonte dos programas de pós-graduação e de pesquisa. E a infraestrutura de pesquisa desse país, se esse orçamento for aprovado, né? Então, se pudesse aí, nessa reta final aí do nosso programa, deputado, fazer um comentário geral, como é que você está vendo esse processo, como a gente pode interagir com a Câmara, com o Senado, para ver se melhora um pouquinho esse cenário aí, muito ruim que está se prevendo para o ano que vem. Ô Celso, antes do deputado responder, porque eu sei que ele vai ficar pouco tempo, eu ia pedir que a resposta dele fosse dividida em 2 perguntas. Me perdoa, Celso. Eu também sou professor universitário, Molon, e eu queria te ouvir e te propor depois um outro bate-papo na Câmara. Como é que você está enxergando a autonomia das universidades com essa não nomeação dos reitores eleitos? Se você puder dar uma palhinha para a gente depois buscar um outro bate-papo sobre isso, eu queria te ouvir também, dar a oportunidade da gente pensar uma forma de acabar com esse sistema de lista tríplice e permitir que a democracia aconteça nas universidades e que sejam nomeados, de fato, os reitores eleitos. Bom, primeiro eu começo por essa, então, Rafael. Eu acho isso um atentado contra a autonomia universitária. E não é de hoje, né? Em vários momentos o governo tentou atacar isso. E só não fez mais porque nós reagimos no parlamento e na justiça contra isso. Conseguimos que fosse devolvida medida provisória, você deve lembrar disso, né? Quer dizer, foram já muitos ataques. O presidente da República ele quer porque quer destruir a universidade brasileira para evitar que se forme o pensamento livre no Brasil. E para isso ele quer colocar pessoas que sejam da sua confiança, não para cuidarem das universidades, mas para serem representantes do governo no caminho de um governo autoritário que quer, inclusive, dizer o que tem que ser pensado e dito na sala de aula. No fundo é isso, né? Então, assim, eu acho muito sério o que está acontecendo. É muito preocupante. Essa situação do país é uma situação muito grave. Essa aparente calmaria do comportamento do presidente depois que Queiroz foi preso, que seus filhos podiam ser presos, da prisão dos seus blogueiros, ela não condiz com a natureza do presidente. Ele voltará a atacar as instituições. Ele voltará
a tentar desmontar a Constituição, é isso que ele vai continuar tentando o tempo todo, porque é da sua natureza. Ele não tem uma natureza democrática, não entende que ele pode e deve conviver com opiniões diferentes, com visões de mundo diferentes. É autoritário e vai tentar impor a sua visão às universidades que não aceitarão. Porque um centro de pensamento livre não pode aceitar qualquer tipo de censura ao livre pensamento, à livre expressão, à liberdade de criação científica, né? Então, nós temos uma luta dura pela frente. Ainda temos tempos difíceis para enfrentar, mas eles vão passar. Eles vão passar. Não há mal que dure para sempre. Em breve o país vai se ver livre disso, se Deus quiser. E sobre o orçamento de ciência e tecnologia, Celso, que você mencionou na sua pergunta, é o Brasil caminhando na contramão do mundo. O mundo inteiro está aumentando investimento em pesquisa e desenvolvimento. O governo Bolsonaro está cortando. Então, é preciso redesenhar o orçamento público. É preciso priorizar as áreas que podem representar, de fato, uma retomada econômica. Depois dessa depressão econômica, de uma longa estagnação, com empregos mais qualificados, com ciência e tecnologia, com produtividade. Para isso tem que ter investimento, não há mágica. O Brasil não vai se recuperar desse momento péssimo econômico que está vendo, entre outros aspectos, se não souber onde deve colocar o dinheiro público, né? Então, é uma tarefa nossa também redesenhar esse orçamento e repor o orçamento para impedir que essa carência de recursos faça aquilo que o Rafael corretamente apontou: o desmonte de times de pesquisa, a paralisação de projetos e a perda de tudo que foi feito até agora. É uma irresponsabilidade sem tamanho isso, assim. Eu queria ainda, aproveitando o finalzinho da minha participação, destacar a importância do Celso, que ainda ministro, viu a aprovação, né, da lei de inovação. Dizer que o Celso foi um ministro que teve uma contribuição muito importante na área, era ministro na época da sanção da nova lei de inovação, uma lei que estimula parcerias entre institutos de pesquisa e empresas privadas, e isso merece ser reconhecido e saudado, Celso. Então, eu não queria perder a oportunidade de reconhecer essa sua contribuição importante para esse avanço que a gente deu ainda sob a sua gestão como ministro da Ciência e Tecnologia. Obrigado, deputado. Nós temos um compromisso com o Molon de encerrar até 18h50, que ele tem um novo compromisso. Passar, então, para o Rafael fazer as considerações finais, né? Rafael. Bom, primeiro agradecer, vou reforçar o que disse o Molon sobre o Celso. É um cara que cumpriu com excelência seu trabalho à frente do Ministério. Eu estava comentando com ele há pouco que eu assumi a Secretaria de Ciência e Tecnologia logo após a saída dele, quando eu assumi já era o Kassab, mas o impacto, o legado que ele deixou, principalmente com a Lei de Inovação, né, ajudou as universidades, centros de pesquisa a desburocratizar a ciência brasileira, né? A gente conseguiu fazer aqui, a partir da lei, o processo de aquisição de equipamentos, né, prestação de serviço, aproximação entre a academia e o mercado. Então, a gente teve uma melhora nesse processo, na desburocratização desse enlace, né, dessa relação, e isso é muito importante, né, para que a gente consiga aproximar cada vez mais as universidades e os centros de pesquisa das reais demandas da sociedade, e com isso passa por essa aproximação com o mercado, e é uma marca que essa lei deixa muito forte também. Ao Molon, quero agradecer, eu acho que é importante que a gente tenha parlamentares, Molon. Eu fui candidato em 2018 e o interesse era esse. Que bom que você foi candidato. Precisamos de gente boa na política. Mas não terei mais. Que pena. Mas e dizer que é isso, esse debate precisa ser feito, respeitar a democracia, né? A gente precisa aprender a dialogar, conversar com os que pensam diferente e, acima de tudo, lutar por um Brasil coletivo, né? Que cabe todo mundo, que a gente tem que entender que respeitar o espaço de quem pensa diferente é tão importante quanto defender o espaço que você acredita que é o melhor caminho. E como professor universitário, quero aqui te agradecer, queria que a gente reforçasse esse debate, né? Eu sei que existe uma comissão, e aí ele vinculada ao Congresso, que vem discutindo todo o processo de educação no país, o presidente Rodrigo Maia
tem uma comissão da qual, inclusive, a minha ex-reitora aqui, a professora Eliane Superti, faz parte. Eu acho que ter você como parceiro para esse debate da luta pela autonomia universitária, para que a gente possa, de fato, ter um pensamento crítico, livre, né, que respeita a democracia e que permite que jovens tenham liberdade de criar, pensar, usar sua criatividade, desenvolver as suas experiências científicas e sociais e pessoais, e que a gente possa fazer da educação, da ciência brasileira, um caminho de desenvolvimento para o país. Te agradecer em nome do secretário de Ciência e Tecnologia de todo o país e colocar o Consect à disposição aí para esse debate qualitativo aí dentro do parlamento. Muito obrigado, Rafael. Agradeço as suas palavras e permaneço à disposição sua, do Celso, do ICTP.br, de todas as... Agradecer todo esse carinho que eu estou vendo aí nas mensagens. Muito obrigado, Celso, por compartilhar isso conosco também. E cumprimentar vocês pela iniciativa. Contem com o nosso mandato, com a bancada do PSB, que eu tenho a honra de liderar nesse ano na Câmara, como aliados da ciência e tecnologia. O meu partido teve a honra de ter grandes ministros da ciência e tecnologia, como o Celso. Eu me refiro aqui, por exemplo, tanto ao Eduardo Campos quanto ao próprio Sérgio Rezende, né? Também muito festejado como um bom ministro da área, um ministro que deu uma contribuição importante. Então, essa área da ciência e tecnologia é muito cara ao PSB, né? Por isso, contem conosco, com a bancada inteira e comigo pessoalmente também, pela convicção que eu tenho de que é pela ciência e tecnologia que a gente vai construir um outro país, com uma economia que possa gerar emprego, renda, prosperidade e justiça para as brasileiras e brasileiros. Molon, muito obrigado pela sua companhia, parabéns pelo trabalho e pelo requerimento. Obrigado. Estaremos força contigo, ajudando a articular com quem for o relator. A gente está aguardando para ver quem será a relatoria, né? Tem a proposta de que seja o Vitor Lippe, né? Para que a proposta do autor, do Isalci, mas tem um rodízio que parece que levaria essa relatoria para o PT, que seria a deputada Margarida Salomão. Isso não está claro ainda, mas de qualquer maneira... Que, aliás, é uma ótima parlamentar também, né? Também Exatamente. Muito ligada a essa área, né? Excelente. E eu queria agradecer, então, Rafael, muito obrigado mais uma vez por estar presente aqui na sexta-feira à noite, e dizer que sexta-feira que vem a gente volta às 18h30 com a deputada Tabata Amaral. Nós vamos falar sobre um projeto, uma PEC, né, que é da deputada Luísa Canziani, que exclui as receitas próprias das universidades do alcance do teto de gastos, que também é uma pauta muito interessante, né, e a gente vai fazer esse debate na próxima sexta-feira com a deputada Tabata Amaral, que é relatora dessa PEC. Uma boa noite a todos, muito obrigado a todos e todas, as pessoas que nos assistiram. Não vou hoje ler o nome de vocês, que o tempo está mais curto, mas temos que respeitar. É processo eleitoral agora, o deputado Molon tem uma agenda puxada e eu sou muito grato por ele ter vindo aqui dar a gente essa honra desse debate. Uma boa noite. Foi um grande prazer, Celso. Boa noite, um grande abraço para você, Rafael, para todos que nos assistiram. Tchau, tchau, tchau. Um abraço.